Isso deixou os jogadores do São Paulo irritados, rapaz. Vamos comentar aí sobre isso. Tem informação aí também sobre o Dorival Júnior pra gente comentar com vocês. Hoje tem São Paulo na Copa Libertadores. Vamos estar comentando sobre isso e várias e outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Já estamos às 5h30 da manhã, porque hoje é dia de Libertadores, meu filho. Hoje é um dia especial, porque sempre que tem Libertadores é um dia especial pro torcedor do São Paulo. É um dia diferente, né, que tem Libertadores aí. Falando em Libertadores, né, ontem tivemos aí já o primeiro jogo do nosso grupo, tá? O Libertad venceu o Alianza Lima no primeiro jogo, né, cara? O Alianza Lima que jogou em casa ontem e perdeu aí por 1-0 pro Libertad. Então, o Libertad já começou bem e São Paulo não pode perder o jogo de hoje, tá? Na pior hipótese, arrumar um empatezinho lá, trazer um ponto na bagagem, né? Porque se você perde pro Tadieres hoje, você já fica aí a 3 pontos do Tadieres e do Libertad, né? Você já fica atrás de 2 times, então tem que pelo menos arrancar o empatezinho hoje na Argentina, entendeu? São Paulo tá jogando mal, o técnico tá cai, tem desfalques importantes, entendeu? Mas tem que arrancar pelo menos um empatezinho lá na Argentina. Sei que os caras tão mal pra caramba, né? Foi eliminado pro time da terceira divisão, tem não sei quantos jogos que não ganha, mas vai ser um jogo difícil, entendeu? Lá vai ter uma mobilização, estádio vai estar cheio, vai ser um jogo bem difícil aí, como é normal, né, rapaz? Dificilmente vai ver um jogo fácil, vai pegar uma teta na Libertadores, cara. É muito difícil, cara. A grande maioria dos jogos são jogos difíceis aí, né? Porque mesmo que os caras estão mal, irmão, tem toda uma mobilização pro jogo, um clima lá, né, cara, de Libertadores, então evidentemente que vai ser um jogo bastante difícil aí, né? A delegação do São Paulo chegou a Córdoba na noite desta terça-feira para estrear na Conmebol Libertadores. O tricolor enfrenta o Talleres da Argentina nesta quarta às 9h30 da noite. O meia Oscar é a principal novidade para o confronto da primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogador está recuperado de uma lesão na região posterior da coxa esquerda e está à disposição do técnico Luiz Beldia para o confronto. O jogador está recuperado. Eu espero mesmo que ele esteja recuperado, porque a gente comentou isso aí no vídeo de ontem, né? Eu tô com uma leve impressão de que estão dando aí uma baita de uma forçada na barra pro Oscar voltar hoje. Pra isso acontecer é o seguinte: se o Beldia tá caindo, o time tá mal, vamos botar o Oscar no sacrifício aí para poder jogar. Eu tô com essa impressão aí, né? Espero realmente que ele esteja recuperado, porque não vale a pena você botar o Oscar para jogar um jogo desse no sacrifício. Mesmo que seja um jogo importante, de estreia de Libertadores, mas vale a pena botar o cara no sacrifício? Aí ele entra em campo, agrava a lesão e fica 2, 3, 4 meses fora. Não vale a pena, né? Então eu espero mesmo que ele esteja recuperado aí, entendeu? Porque, por exemplo, ele treinou aí na segunda-feira, né? Parte do treino, nem fez todo o treino com os jogadores e treinou ontem na terça também, né? Então ele teve aí pouco tempo de treino até o jogo de hoje, né? Teve um treino e meio, podemos dizer assim, né? Porque ele treinou ontem e metade do treino da segunda-feira. Então espero mesmo que ele esteja recuperado. Inclusive, né? Tem uma questão que eu acho sempre muito curioso, que é o quê? A gente já comentou também, né, que ele vai jogar. A gente sabe se ele vai começar como titular ou se ele vai começar no banco e entrar na segunda etapa. E essa é a dúvida que a gente tem, mas que ele vai pro jogo, ele vai. O São Paulo postou aquele post, né, que é o dia de São Paulo da Libertadores, né, aquela chamada pro jogo aí. E tem uma questão que é muito curiosa. Nesse post que o São Paulo faz, sempre tem um jogador na capa. E não sei se vocês já perceberam, mas sempre que esse jogador tá na capa, ele começa como titular o jogo, entendeu? Sempre que tem um jogador na capa, ele começa entre os titulares. E quem tá nessa foto aí que o São Paulo postou é o Oscar, né? Só postou lá, Talleres, São Paulo, 9 não sei o que, e tá o Oscar na capa. Então é um indício aí, né, que o Oscar deve começar, porque tem essa questão histórica aí. Sempre que o jogador tá na capa, ele começa jogando. Às vezes vai se confirmar isso aí com o Oscar ou não, tá bom? O zagueiro Alan Franco está focado no confronto com os argentinos e projetou a partida que será disputada em Córdoba contra o Talleres. Olha só o que o Alan Franco falou sobre o jogo, abre aspas. É uma competição muito importante para o clube e para nós. A Libertadores motiva muito os jogadores.
porque todos querem disputar o torneio. Estamos ansiosos para poder começar. Já jogamos lá e sabemos como é. Temos que estar preparado para tudo, porque será um jogo complicado. Vamos fazer de tudo para começar com o pé direito. Temos que tratar de fazer o nosso melhor. Nosso grupo tem times fortes, mas somos o São Paulo e temos que fazer o nosso melhor para somar o máximo possível de pontos. Fecha aspas aí para o Alan Franco, né, falando aí sobre esse jogo aí de hoje contra o Talleres lá em Córdoba, na Argentina, tá bom? Enfim, aí o jogo é em Córdoba, na Argentina, no Mário Kempes, onde o São Paulo tem um péssimo histórico, um péssimo desempenho aí. Olha só, histórico do São Paulo atuando no estádio Mário Kempes, que é onde a gente vai jogar hoje. São Paulo empatou em 0-0 com o Talleres lá em um jogo da Copa Mercosul ainda, né, que nem existe mais. Aí a gente perdeu pro Talleres na pré-Libertadores lá por 2-0, né, no jogo de ida. A gente perdeu a final da Sul-Americana, né, pro Del Valle lá por 2-0, não foi com o Talleres, né, mas foi naquele estádio onde a gente perdeu. E ano passado, 2024, na estreia da Libertadores, perdemos por 2-1 para o Talleres. E hoje o São Paulo volta a Córdoba, né? Então, são aí, só derrota e empate para o São Paulo atuando no Mário Kempes. Até quando não foi contra o Talleres, né, que foi a final sul-americana contra o Del Valle, a gente também perdeu de 2-0 naquele estádio. Então, São Paulo tem um péssimo retrospecto, um estádio que não traz nenhuma lembrança positiva para o São Paulo, mas é aquele negócio que eu sempre falo para vocês, né, cara? Tudo na vida tem a primeira vez. Quem sabe hoje, na primeira vez, São Paulo vai lá no Mário Kempes e vence uma partida. Sei que é muito difícil, tá? Vencer lá, o time tá mal, como eu falei, o time tá mal, tem desfalque, o técnico tá cai, não cai, crise, não sei o que, mas, cara, é futebol, velho. Futebol tem essa magia também de ter reviravolta, às vezes a gente ganha um jogo que não é esperado, e eu, como torcedor, vou estar aqui torcendo muito pra gente conseguir uma vitória, porque se a gente ganha lá hoje, irmão, olha, teoricamente, né, se você for parar pra pensar, teoricamente, esse deve ser o jogo mais difícil, né, do grupo, por quê? Dos 3 adversários, né, Talleres, Alianza Lima e Libertad, dos 3 o mais forte é o Talleres, né, então vai enfrentar o Talleres, que é o time mais forte do grupo, né, dos 3, na casa deles, então teoricamente é o jogo, né, mais difícil, entendeu? Então se tu consegue ganhar lá, irmão, tu fica aí numa situação bastante confortável aí, então vamos torcer pro São Paulo fazer hoje um grande jogo, por mais que o time esteja mal, né, cara? Vamos torcer pro time fazer um grande jogo aí e conseguir sair com a vitória. Na pior hipótese possível, pelo menos um empatezinho, né? Pelo menos um empatezinho aí pra gente não começar com derrota, como aconteceu, né, no ano passado. Aí, bom? Enfim. Bom, vamos avançando aí, rapaziada. E o negócio é o seguinte, depois do jogo contra o Sport, no sábado, na estreia do Brasileiro, São Paulo empatou, teve vaia, todos chamando o Zubeldia de burro, foi uma loucura, né? Muito mal aí o São Paulo no sábado contra o Sport. E quando acabou o jogo, o Baby, que é líder aí da Independente, né, cara, principal organizador de São Paulo, fez muitas críticas aí pro time e especificamente para 2 jogadores, pro Caleri e pro Luciano, né? O Caleri que perdeu o pênalti, o Luciano que deu chiliquinho depois que foi substituído, né? O Baby fez duras críticas aí e para quem não lembra, vou relembrar. O Baby falou o seguinte após o jogo contra o Sport, abre aspas: a realidade do São Paulo é que o Caleri acha que tem cadeira cativa e o Luciano acha que pode bater no banco, indignado porque foi substituído. Mas eles não estão jogando nada tem meses. É fácil chegar lá agora e pedir a cabeça do técnico e pedir o Dorival. É isso que eles querem? Porque o futebol eles não estão jogando. Aí muda o técnico, eles acham outro empecilho novamente, aí começa de novo a vagabundagem, fecha aspas, foi o que o Baby falou. Aí o blog do São Paulo trouxe aqui que isso pegou muito mal lá para os jogadores no CT. Olha só. As falas de vagabundagem caiu forte no CT entre os jogadores do São Paulo que não gostaram. Tá? Foi o que o blog do São Paulo trouxe aí. Então que essa fala, né, que essa declaração aí do Baby depois do jogo contra o Sport, né, pegou forte lá no CT que os jogadores não gostaram nem um pouco. Sei que eu
falo aí sobre isso. A questão que pegou foi que falou que aí começa de novo a vagabundagem, né? Mas as críticas que o Baby fez, né? As críticas, eu concordo, né? Falando que o Caleri pensa que tem cadeira cativa, não só pensa como ele tem. A gente comentou muito sobre o Caleri no vídeo de ontem. Então, é um fato que ele tem cadeira cativa, tá? Ele pode estar jogando mal pra caramba, pode cair em cima da bola, tropeçar, perder gol, que ele nunca sai do time. Acho sim que ele merece um banco porque ele tá mal, e o reserva dele é artilheiro do São Paulo na temporada. Então acho sim que ele merece um banco, mas o técnico não vai tirar ele de forma alguma. E o Luciano também não tinha que dar aquele chilique ridículo que ele deu também, depois que foi substituído, né? Eu espero muito que aquele chilique tenha sido pela atuação dele, que ele mal pegou na bola naquela partida, entendeu? Sofreu pênalti, é verdade, né? Que foi a melhor chance que a gente teve no jogo que o Caleri jogou para fora do estádio, mas só fez aquilo também, ficou devendo. Entendeu? Ficou devendo aí. Tem a questão também, né, que o São Paulo tava com 3 volantes, 3 zagueiros. A bola também não ia chegar pra ele, porque ele é um finalizador, né? Ele é um finalizador, a bola tem que chegar pra ele finalizar e fazer gol, porque é isso que o Luciano faz. Mas foram mal os dois, né, cara? Foram mal. E acho que as críticas aí que o Baby fez, pra mim tem total lógica. Faz sentido, tem cabimento as críticas. A questão é que falou vagabundagem, né? Aí isso aí pegou mal nos jogadores do São Paulo, no CT aí da Barra Funda, né? Mas enfim, irmão. Achou ruim, é só entrar em campo e jogar, né? Você tem que responder no campo e hoje vocês vão ter a oportunidade aí, de novo, de entrar em campo e mostrar, entendeu? É isso aí, tá? Bom, vamos avançar e vamos mudar de assunto e vamos falar aí sobre o Dorival, porque como a gente comentou no começo do vídeo, o técnico tá cai no cai, tá crise, que não sei o que e tudo mais. E o Dorival tá livre no mercado após aí sair da seleção, inclusive ontem foi o dia que ele assinou a rescisão de contrato com a CBF, né? E não vou falar todo mundo porque tem gente que não quer que o Dorival volte, mas uma parte da torcida tá, volta o Dorival, que não sei o que. O cara foi campeão da Copa do Brasil no São Paulo. Aí o Alexander Vieira trouxe aqui informação em relação ao momento de Dorival após sair da seleção, tá? Olha só, informação do Alexander Vieira. Dorival não pensa em trabalhar neste momento. Ele quer descansar, recarregar as energias e não deve trabalhar em um curto prazo. E tem mais, a saída da seleção ainda está sendo digerida. Não está descartado a possibilidade dele tirar um ano sabático, mas ainda é cedo para esse tipo de decisão. Bem como assumir qualquer outro clube hoje, informação que trouxe o Alexander Vieira até então, ele pretende descansar agora, recarregar as energias, né, e não pretende pegar nenhum time, não começar nenhum trabalho agora já de imediato pós-seleção brasileira. O André Hernan tinha trago informação também de que o Dorival estava bastante abatido aí com a demissão, né, por ele ter saído da seleção e tudo mais. Cara, eu até comentei com vocês isso aqui uma vez, né, quem o vídeo aqui sabe, eu até comentei, cara, eu não sei se o Dorival já vai pegar algum time de cara aí não, entendeu? O cara acabou de sair da seleção, pô, tomou um cacete da Argentina de 4-1, o cara é criticado por todo mundo pelo trabalho ruim que fez na seleção, né? E o Dorival nunca teve uma posição de tanta evidência com tanta gente ali, né? No caso, criticando ele, né? Porque ele estava na seleção. Então, é realmente um momento ali que era único na carreira dele, que era na seleção brasileira, e foi muito mal. Tanto que foi demitido ainda com poucos jogos na seleção. Então, eu até comentei, cara, eu tenho dúvida se o Dorival vai aceitar agora um novo clube, né? Porque se ela tem a informação, né, de que ele receber aí até a Copa do Mundo, alguma coisa nesse sentido, então o cara tá tranquilo, né? Pelo menos por enquanto aí. Então, ele deve ficar um pouco aí, um tempinho aí parado, como o Alexander Vieira colocou, pode ser que ele tire o ano sabático, né? Nem trabalhe mais desse ano aí, mas não tá confirmado assim não. Óbvio que amanhã pode receber uma proposta do Fluminense, do próprio São Paulo, ele aceitar, pode, mas por enquanto a ideia é ele não trabalhar por enquanto, tá? Falei por enquanto 3 vezes na mesma frase, né? Mas enfim. Eu já imaginava isso aqui, tá? Não me surpreende não. Óbvio que é uma coisa do cara falar que quer descansar, que não sei o quê. Aí pode ser que chegou uma proposta na vez do cara, ele muda de ideia, opa! Né? Mas enfim, é aquele negócio, né? O São Paulo aí tem técnico por enquanto e é o Zubeldia querendo aí ou não, né? Ele é técnico do São Paulo ainda. E, cara, eu particularmente, tá? Já foi outros vídeos aqui, independentemente de Zubeldia, né? De fica, de sai, eu vou continuar torcendo pro São Paulo como sempre, porque eu não consigo torcer contra o São Paulo, né? Que o São Paulo hoje faça um grande jogo, que o Zubeldia acerte e a gente meta 3-0 no Tadieres. Nesse tempo desse time eu queria que isso acontecesse, né? Jamais eu vim aqui torcer contra o São Paulo para poder demitir o técnico, mas nunca na vida, né?
Se depender de mim, o São Paulo atropela o Tajeres hoje, né? Se depender de mim, aí, tem muita gente que torce contra pro Tex demitido, eu não consigo, desculpa, eu não consigo fazer isso aí não, tá? Enfim. Oscar pode retornar à Libertadores após 13 temporadas. O São Paulo encarou Tajeres pela primeira rodada da competição. Depois de defender o São Paulo e o Internacional, o meia foi transferido para o Chelsea em 2012. Assim, a última vez que o Oscar jogou uma partida pela Libertadores foi com a camisa do Inter em 2012 contra o Fluminense. Já pelo São Paulo, o único jogo de Libertadores que o Oscar jogou foi no dia 15 de abril de 2009 contra o Independiente Medellín, tá? Então, o Oscar que vai jogar hoje, né? Então ele vai voltar a jogar a competição depois de 13 temporadas, tá? A última vez que ele jogou aí foi jogo pelo Inter contra o Fluminense. E ele tem até jogo pelo São Paulo, né? Um jogo pelo São Paulo aí em Libertadores, né? Que foi em 2009 contra o Medellín. Eu nem lembrava que ele tinha jogado Libertadores pelo São Paulo. Aí porque ele jogou muito pouco no time de cima do São Paulo, né? Depois ele foi embora, teve aquela polêmica, foi pra justiça. Aí, né? Eu nem sabia que ele tinha jogado Libertadores aí pelo São Paulo, mas jogou, né? Apesar que o último jogo dele né, pela competição, é com a camisa aí do Inter. Então, depois de 13 temporadas, de 13 anos, o Oscar vai voltar a jogar um jogo aí de Libertadores, né? Ele que vai jogar aí hoje, a gente não sabe se ele vai começar como titular ou se ele vem, né, do banco de reservas, mas ele vai jogar, vai entrar em campo aí hoje e vai jogar aí depois de 13 temporadas um jogo desta competição, né? Enfim. Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.